diário de hoje estamos recebendo ela, novamente, doutora Karina Amorim, uma grande especialista sobre o tema licitações e contratos e, claro, sobre o tema compliance. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Karina. Obrigada, gente. É sempre uma honra estar aqui com vocês para falar desses temas tão maravilhosos que são licitações e contratos e compliance. Minhas grandes paixões. Perfeito, Karina. Isso fica nítido aqui, a gente percebe isso, é muito perceptível do lado de cá. Karina, muita gente confunde achando que o tema compliance, ele é só para empresas privadas, né? Mas o compliance ele é aplicado também na administração pública, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, com certeza. Bom, primeiro que as pessoas pensam, compliance é aquela lei, será que essa lei pegou? Porque no Brasil isso é muito comum, né? A lei pegar ou não pegar. E, na minha visão, e não é nem o achismo, o que a gente realiza com base nas legislações, com base em todas as decisões que houve do TCU e do Judiciário, compliance veio para ficar. Essa aí é uma premissa em que nós tanto aqueles que estão na administração pública, como aqueles como estão no privado, têm que entender que o compliance veio para ficar. E aí, você me pergunta, né, como é que é o compliance na administração? Bom, primeiro que quando a gente está falando de uma parceria, seja por meio de contrato, por meio de licitação, em que estejam envolvidos entes públicos e entes privados, para que haja efetividade, eu acho que essa é a palavra-chave, para que isso possa dar certo, é preciso o comprometimento de ambas as partes. Esse é o primeiro ponto, né? E é uma via de mão dupla. E aí vamos entender. Existem legislações que já trouxeram uma obrigatoriedade, uma divulgação de um código de ética, de conduta e integridade. Então, a própria legislação para as empresas estatais, do canal de denúncia. Então, veja, a administração já é obrigada, a administração indireta já é obrigada por lei essas premissas que são a base do compliance. Recentemente, 848 de 2019, ela trouxe já a lei das agências reguladoras. Também tem a obrigatoriedade da prática de gestão de riscos e de controles internos do programa de integridade. Então, veja, já existe uma obrigatoriedade tanto das agências reguladoras como da lei das estatais. Karina, e a administração direta? Já tem legislação? Não. Diretamente, como imposição para a implementação do sistema de compliance, não tem. Mas veja, já houve uma evolução da lei e que você consegue perceber que muitas das premissas do compliance foram sendo automaticamente criadas ao longo da lei. Então, eu trouxe aqui, rapidamente, uma lembrança aqui. Começamos com a lei de improbidade, a lei 8429 de 92, que já traz uma base de ética, de conduta perante o servidor público, né? Caso ele não tenha todo um arcabouço de ética dentro daquele comprometimento de estar ali como agente público, ele já pode ser responsabilizado. Logo depois, nós temos um decreto, que é o decreto 1171 de 94, que ele define o Código de Ética Profissional, também referente a como que aquele servidor público tem que se portar perante a responsabilidade que está gerindo um erário, né, dinheiro público. Então, o segundo ponto que eu posso trazer como subsídio também é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101.00 de 2000, que também trouxe toda uma responsabilização com relação ao orçamento público. Aí vem a querida Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, né, que é a Lei 12.527 de 2011, em que obriga todos os entes de todas as esferas de competência, seja municipal, seja estadual, seja federal, a ter um portal de transparência. Então, é muito comum, quando você entra no site da prefeitura, no site de uma secretaria, você está lá, Lei de Acesso à Informação, né, todos os dados abertos desse órgão ou dessa entidade. Existe também uma lei, 2013, a Lei de Conflito de Interesses, a Lei
813 de 2013. Então, veja, apesar de não haver uma obrigatoriedade da administração direta com relação ao sistema de integridade, você observa que a lei já trouxe uma série de definições, determinações que trazem essa obrigatoriedade da transparência, de organização estrutural. Então, com certeza, o próximo passo será trazer essa obrigatoriedade. Então, mesmo que não haja lei, é por óbvio que a administração direta ou aqueles que estão gerindo dinheiro público da administração direta terão sob a responsabilidade o sistema de compliance. E mais, eles na administração direta terão que fazer análise dos sistemas de compliance das empresas que por eles estão sendo contratados. Então, quando a gente está falando de sistema de compliance, como é que eles vão aferir se a empresa que eles contrataram tem ou não um compliance realmente organizado e definido, se não é uma fachada, né? Eles terão que ter esse conhecimento também do sistema de integridade. Doutora Karina, apesar do papo ser sempre rápido aqui, mas você sempre nos brinda aí com uma grande aula, aí, passando essa sua paixão aí pelo tema compliance e pelo tema compras públicas como um todo, né? E eu já queria aproveitar aqui, então, você que está assistindo aqui este vídeo, se quer saber um pouco mais, quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, a doutora Karina foi a primeira a ser convidada aí para o nosso Fórum Virtual de Licitações e Contratos. A sua palestra vai ser no dia 15/9, às 9 da manhã, não é isso, doutora Karina? Exatamente, estarei lá para nós falarmos desse tema tão maravilhoso. Exatamente. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, anote aí na sua agenda, dia 15/9, às 9 da manhã, uma palestra com a doutora Karina. Mas, Karina, vamos lá. Tem um spoiler aí, alguma coisinha diferente que você vai trazer para a gente? Por favor. Eu acho que a gente tem que trazer a lei para próximo das pessoas, para que elas possam entender como que está sendo efetivamente instrumentalizado o sistema de compliance. Porque a gente fala, a lei 12.846, o que é isso, né? Então, na realidade, eu vou trazer um pouco da experiência, o que a administração trouxe, qual é esse instrumento, o que a lei efetivamente fez. Então, vamos lá, a gente vai analisar alguns casos em que já foram, inclusive, inseridas penalidades para as empresas. Então, já existe um cadastro específico para as penalidades referentes ao sistema de compliance. Então, a gente vai fazer análise de alguns casos reais, o porquê que eles foram punidos, né? O que o particular precisa trazer ou precisa se preocupar para que ele possa não ser considerado com algum ato de corrupção. Como é que é isso? Será que quando eu estou participando de licitação, o que eu preciso, né, me prevenir? O que eu preciso saber para que isso nunca aconteça comigo? Porque, na realidade, a multa é muito alta, ela pode chegar a 20% do faturamento bruto de uma empresa. Isso é muito alto, dependendo da empresa. Então, o que eu, empresário, tenho que ficar tranquilo, sabendo quais são os tipos de situações que eu não posso ser pego? E eu, da administração pública, também, por o meu lado, como é que eu posso fazer essa aferição perante o particular? Como é que eu sei que o sistema de compliance dele é uma fachada? Ou realmente eu tenho como mensurar a qualidade desse sistema de compliance? Ele fez uma análise de riscos? Ele fez realmente um mapeamento? Esse manual, ele é só um manual ou ele implementa? Existe um comitê? Existe toda uma proteção? Então, isso a gente vai saber e vai conversar na minúcia quando a gente estiver lá em setembro. Perfeito, Karina. Então, você, empresário, você, gestor público, convide seus amigos também, mas não percam esta oportunidade de ter um show, uma aula da doutora Karina Amorim. Karina, mais uma vez, só posso agradecer em nome de toda a família Forset. Nos vemos em breve no fórum e tenho certeza que será um momento único. Muito obrigado, viu, Karina? Muito obrigada, gente. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau.